Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei em que hora você está assistindo esse resumo, essa monitoria. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Para a gente começar hoje. Hoje nós vamos falar sobre. Deixa eu ver se é esse lápis aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre teoria da pena, tá bom? Começar mesmo agora no conteúdo da monitoria, né? A gente já fez uma pequena revisão da teoria do crime. E fizemos também uma revisão rápida de concurso de crimes com vocês, tá bom? Essa semana vocês iniciaram o conteúdo de teoria da pena, por isso que eu vou trazer só uma revisão, só para lembrar alguns aspectos principais. Óbvio que a professora Barroca, ela com certeza ela se aprofundou muito nesse conteúdo com vocês, então aqui eu vou só dar uma pincelada por alto, só para lembrar mesmo a vocês algumas coisas principais, tá bom? E daí vamos falar sobre sanção penal, que na realidade a gente fala teoria da pena, mas a gente vai ver já já que o correto seria a teoria das sanções penais, porque a pena é uma das espécies das sanções penais. E aí nós não vamos estudar apenas a pena, Nós não vamos estudar somente a pena, iremos estudar as sanções penais, que inclui as penas e as medidas de segurança, beleza? Eu trouxe aqui o sanção. Esse aqui não é um sanção com C cedilha, esse aqui é o sanção com S, mas é só para brincar um pouquinho aqui, para fixar a vocês essa questão da sanção penal, tá bom? Deixa eu ler aqui com vocês rapidão. Ó. Sanção penal é uma resposta do Estado no exercício do jus puniendi e após o devido processo legal ao responsável pela prática de um crime e de uma contravenção penal. Divide-se em duas espécies, penas e medidas de segurança. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp para não ficar fazendo zoada aqui para a gente. Então vamos lá. A sanção penal, ela é o quê? Ela é uma resposta do Estado. Eita, não é esse lápis, não. Esse aqui toda vez ele fica... Esse aqui, tá massa. É uma resposta do Estado... Ai, que ódio. No exercício do jus puniendi, o Estado ele trouxe para si essa responsabilidade de punição. Ele trouxe para si a vingança. Lembra que eu não sei se vocês... se eu falei com vocês sobre... Antigamente, as pessoas mesmo que tomavam as dores e vingavam-se umas das outras por causa dos erros cometidos, por causa dos crimes cometidos. O Estado ele trouxe para si essa capacidade. Nós não podemos mais simplesmente nos vingar pelo erro, por alguém que fez alguma coisa que não deveria, etc. Mas quem tem essa função agora é o próprio Estado. Beleza? Lembrando que, sempre após o devido processo legal, nós não podemos... Como tá fraquinho esses lápis hoje. Deixa eu deixar ele mais forte para ver se escreve. Aqui. Depois do devido processo legal, o responsável pela prática de um crime ou de uma contravenção penal. E como eu falei, a sanção penal vai se dividir em dois tipos, a pena e a medida de segurança, tá bom? Já já a gente vai entender cada uma delas, já já a gente vai ver com detalhes cada uma delas. Vamos lá. As penas reclamam a culpabilidade do agente. Vocês lembram lá o que é a culpabilidade? Ah, era esse daqui que não... Vocês lembram lá sobre a culpabilidade do agente? A culpabilidade do agente é a capacidade que o agente tem, que a pessoa que praticou aquele ilícito tem, de ser punível ou não. Nós vimos que, inclusive, faz parte do que é o crime, né? O crime ele é o quê? Ele é um fato típico, antijurídico e culpável. A gente viu que a culpabilidade faz parte do que é o crime. Se vocês quiserem, a gente pode até dar uma relembrada aqui sobre culpabilidade. Aqui não, imputabilidade. Aqui. A culpabilidade é justamente esse juízo reprovável do autor sobre uma conduta típica e ilícita. Ele tem a capacidade de ser culpável, de ser punido por aquilo. E a gente falou que existem as excludentes, que são chamadas de indirimentes, são as excludentes do elemento da culpabilidade, que são a imputabilidade, ou seja, doença mental,
desenvolvimento mental retardado, desenvolvimento mental completo, embriaguez acidental ou completa, a potencial consciência da ilicitude, que aí vem o erro de proibição, inevitável ou excusável, exigibilidade de conduta diversa, coação moral irresistível, obediência hierárquica, tudo isso aqui a gente viu bem detalhadozinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só buscar o material, tá bom? A gente falou que inimputável é o isento de pena. Imputável é aquele que tem condições, sim, de receber a pena. Deixa eu voltar aqui. As penas são para os culpáveis, tá bom? E os semi-imputáveis sem periculosidade. Salve isso aqui. As penas são para os imputáveis e para os semi-imputáveis sem periculosidade. Já as medidas de segurança, elas são para os inimputáveis ou os semi-imputáveis dotados de periculosidade. Tá bom? Guarde isso aí, que isso daí vai fazer um pouco mais de sentido depois para vocês. Então vamos só lembrar aqui, ó, a sanção penal, ela vai se dividir entre as penas e as medidas de segurança. Por isso que quando a gente fala sobre teoria da pena, a gente fala de uma forma meio que equivocada, porque deveríamos falar a teoria da sanção penal, porque na realidade nós vamos ver todo esse conteúdo, não apenas as penas. Nós também vamos ver as medidas de segurança. E quando a gente está estudando as penas, a gente vai estudar sobre a pena privativa de liberdade, PPL, pena privativa de liberdade. Que a pena privativa de liberdade já vai trazer a ideia de reclusão, a ideia de detenção, a ideia de prisão simples. Vamos ver cada uma delas detalhadamente, tá bom? Durante o conteúdo. As penas restritivas de direito, PRD aqui. Penas restritivas de direito, elas se subdividem em prestação pecuniária, que é justamente em valores, perda de bens e valores, parece prestação pecuniária, mas são diferentes, vocês vão entender essa questão, a gente vai ver isso bem detalhado. A prestação de serviços, essa prestação de serviço é serviço comunitário, serviços à sociedade, à comunidade, tá bom? A gente vai entender também como se desenvolve essa prestação de serviço. Interdição temporária, limitações de final de semana. Tá na lei, limitações de final de semana, por mais que esteja um pouco em desuso, mas ainda está em vigor, tá bom? E as penas também são de multa. Multa também são questões financeiras. Qual a diferença de prestação pecuniária para multa? A gente vai entender bem detalhado depois, porque na realidade as duas é o desembolso de algum valor que o culpável, o punido, está desembolsando, tá bom? Mas a gente vai entender que a multa ela vai vir expressa na legislação. E a pena restritiva de direitos ela é discricionária ao legislador no momento em que ele está aplicando a pena. Beleza? E a medida de segurança? Medida de segurança, lembra, são para aqueles inimputáveis, os semi-imputáveis que são perigosos. É a internação, né, que é a detentiva, ou a restritiva, é um tratamento ambulatorial. A gente vai entender bem melhor também quando formos estudar a medida de segurança. Eu estou trazendo aqui uma visão bem geral, bem ampla, só para que vocês possam entender que o conteúdo ele não é repartido, ele é todo um conjunto. A gente precisa entender exatamente como a sanção penal quando ela vai ser cabível para a pena, quando ela vai ser cabível para a medida de segurança, quando for pena, se ela vai ser privativa de liberdade, se vai ser restritiva de direitos, se vai ser multa. A gente vai entender bem detalhadamente cada um desses, tá bom? Mas só para vocês terem essa noção geral. Vamos ver o que a Constituição fala no artigo 5º. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privativa ou restrição de liberdade, tá bom? Privativa ou restrição de liberdade, essas duas aqui. Perda de bens, tá aqui, ó, perda de bens e valores. Multa, tá aqui a multa. Prestação social alternativa, que é justamente essa prestação de serviços. Suspensão ou interdição de direitos, que é a pena restritiva de direitos. Você vai ver que
a Constituição, quer dizer, o Código, a Constituição Federal, ela traz esse conteúdo de uma forma meio que solta, tá bom? Mas o Código Penal, ele traz isso de uma forma bem organizada e detalhada. Outro detalhe aqui, constitucional também, que é importante a gente lembrar sempre, não haverá penas de morte, mas existe exceção. Qual é a exceção? Salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84. Então, a única exceção para penas de morte, segundo a nossa Constituição Federal, são em casos de guerra declarada, beleza? Não haverá penas de caráter perpétuo. Ninguém vai ser punido para sempre por causa daquilo que ele cometeu. Esses dias eu estava vendo embora você concorde ou não, isso é o que a lei diz, tá bom, pessoal? Esses dias eu estava vendo um comentário de uma pessoa dizendo que seria interessante que, dependendo do crime que a pessoa cometa, ela nunca mais pudesse trabalhar em determinados setores. E daí eu me pergunto, será que... Acho que está caindo aqui a conexão. Mas talvez eu acredite que deve estar continuando a gravar, né? Caiu um pouco aqui a gravação. Vamos lá. Daí eu me pergunto, será que não se enquadraria como um caráter perpétuo, uma pena de caráter perpétuo, você nunca mais poder trabalhar em determinado setor, em determinado local, por causa de um crime que você cometeu específico? Bem, fica aí na dúvida no ar, né? Também não haverá penas de trabalhos forçados, nem de banimento, nem penas cruéis, tá bom? Isso é o que a nossa Constituição traz, isso é constitucional, e geralmente as bancas gostam de trazer pegadinhas aí em cima desses detalhes, tá bom? Falando que, dependendo da pena, ele pode sim ser colocado em trabalhos forçados, ou alguma pena de caráter perpétuo. Como eu falei agora, ela sempre, nunca mais, sempre não, né? Para sempre ela não poder mais trabalhar em determinado setor ou ser punida eternamente por causa daquilo. Seria um caráter perpétuo a pena, que, pela nossa Constituição Federal, isso é vetado, beleza? Princípios. Quais são os princípios da teoria da pena? E daí, falar em princípios, eu trouxe só os tópicos, porque a maioria deles a gente já conhece. Eu tenho quase certeza que a professora ela deve ter com certeza falado deles para vocês, tá bom? Ter especificado cada um deles, mas vamos lá. Da reserva legal, o princípio da reserva legal é um princípio também do direito penal, é um princípio conhecidíssimo de todos vocês, que somente lei é que poderá prever as penas, somente lei é que poderá determinar o que são crimes e as suas devidas penas. Princípio da anterioridade. Somente uma lei anterior ao fato é que poderá ser capaz de punir o agente por aquele fato, tá bom? Por exemplo, as pegadinhas gostam, as pegadinhas, as bancas gostam de colocar uma pegadinha justamente em cima desse princípio da anterioridade. Eles geralmente colocam que na data X o fulaninho cometeu um crime e, vamos lá, algum tempo depois, uma lei começou a determinar aquilo como crime. Ele poderá ser punido? Sim ou não? Não, porque se a lei está sendo posterior ao período do crime, ela não pode retroagir para prejudicar ele. Se na data que ele cometeu aquilo não era crime, então ele não vai sofrer nada por isso. Agora, a partir daquela lei que entrou em vigor para frente, se ele cometer, aí sim ele poderá ser punido por aquele crime. Aquilo será considerado crime, tá bom? Princípio da anterioridade, bem básico, vocês já sabem isso de cor, estou só recapitulando aqui. Princípio da personalidade. Lembra de separar, tá, gente? Da pessoalidade, da personalidade ou intransmissibilidade, são os nomes que esse princípio ele pode ter, que a pena ela não passa da pessoa, ela é personalíssima. A pena ela não passa do condenado. A pena ela vai recair sempre sobre o condenado. Pena da intervenção mínima. A pena da intervenção mínima ela vai se trazer aquela ideia de que ela é legítima unicamente nos casos estritamente necessários para a tutela do bem jurídico penalmente reconhecido.
O Estado ele só vai agir realmente se for necessário, porque a gente entende que o direito penal é o direito mais pesado, é a área mais pesada do direito. É uma área que realmente ela vai restringir pessoas, ela vai tirar direitos, ela vai punir pessoas, é uma área mais pesada. Então, a intervenção mínima, somente quando realmente for necessário, quando os outros meios de direito cabíveis não puderem resolver aquele problema. Princípio da humanização das penas, o princípio da humanização das penas está muito ligado aqui com o que a gente viu também, que a proibição de pena de morte, proibição de caráter perpétuo, proibição de trabalhos forçados, de banimento cruéis. Por quê? Querendo ou não querendo, por mais errado que a pessoa esteja, são seres humanos que estão ali. Olá, olá, seja bem-vindo, José do Carmo, tudo bem? Eu estou aqui só gravando o material, mas se você tiver com alguma dúvida, é só falar, tá bom? Estou aqui para auxiliar vocês no que precisar, tá bom? Estou aqui falando dos princípios da teoria da pena, tá bom? Falei sobre o princípio da reserva legal, falei sobre o princípio da anterioridade, princípio da personalidade e transmissibilidade, da intervenção mínima, da humanização das penas. Está vendo agora para um princípio da proporcionalidade. No princípio da proporcionalidade, vai trazer justamente a ideia de que a punição ela tem que ser proporcional ao crime praticado. Não adianta falar em direito, a gente sempre vai estar falando de alguma coisa proporcional, a gente vai estar sempre falando de algo que traz uma razoabilidade, consciência sobre aquilo, traz um entendimento razoável, uma proporção. Não adianta a pessoa ter cometido um crime pequeno e ser punido de forma muito grave, e também não adianta o contrário, ela ter sido punida, ela ter cometido um crime muito grave e ser punida de uma forma muito pequena. E o princípio da individualização é que a pena. Deixa eu só ver aqui uma mensagem que mandaram aqui, tá? Que o montante de pena ela vai ser calculada, ela vai ser somada, ela vai ser inserida através da pessoa que está cometendo ali. Mesmo que duas pessoas iguais tenham cometido certo crime, a individualização da pena ela vai justamente fazer a dosimetria, ela vai analisar ponto a ponto. Vocês vão entender melhor isso mais para frente, quando a gente estiver estudando realmente dosimetria da pena. Vocês vão entender que existem diversos tópicos específicos que vão aumentar ou diminuir. São os que a gente chama de majorantes, minorantes, os agravantes, enfim. Vocês vão entender mais tarde, quando a gente vai falando sobre a dosimetria, de como a pena é calculada e como ela pode ser mutável de pessoa para pessoa, tá bom? Não é nem uma questão de ser injusto, não. É uma questão de que, por exemplo, se for família, se for parente, se for mãe, pai, se for alguém do trabalho, se usou faca, se só contribuiu, se foi alguém que estava arquitetando o crime, etc. Vocês vão entender que para cada tipo de pessoa, a pena ela vai ser somada de uma forma diferente. E aí, quais são os fundamentos da pena? Para que serve a pena? Né? A pena é idealizada para quê? Obviamente, a gente já pensa que a pena ela é para punir, óbvio. Mas é importante a gente entender também esses fundamentos, que são as bases do sistema penal. Tudo bom, José do Carmo? Se quiser falar, pode falar, tá bom? Estamos aqui para te auxiliar no que precisar. Se quiser contribuir também, estamos aqui para isso. Beleza, amigo? Aí, boa tarde, Emerson e turma. Boa tarde. Participando mesmo aí, eu sempre estou acompanhando seus vídeos e tal. Que legal, que legal. Espero que estejam gostando. Eu sei que nem todo mundo tem condições de assistir ao vivo, nem todo mundo tem condições de estar presente na monitoria. Por isso que a gente está adotando essa forma de gravar alguns vídeos, resumindo o conteúdo, porque eu acho que facilita para vocês assistirem num momento que for mais cômodo para cada um. Mas também eu estou sempre aqui à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Gostei bastante dessa sua metodologia aí de vídeo. Inclusive,
desculpa estar entrando até com atraso. Eu vi que você avisou que ia estar a partir de 1 hora, mas eu estava até revendo uma aula e aí lembrei que você tinha falado. Não saiu de imediato no Teams, né? Teve que ser pelo dispositivozinho que você mandou. No primeiro vídeo, no segundo que tu fez, aí você ficou com dúvida sobre o volume, né? Eu digo, quando eu tiver numa presencial com ele, eu vou falar. Realmente, se tu puder aumentar o volume um pouquinho, da gravação, tô falando assim, né? Entendi. Eu vou procurar aqui no dispositivo se eu tenho como aumentar esse volume. Eu ainda não sei como. Você ajustou num dos vídeos, você mesmo ajustou um pouquinho disso. Não sei se tá bom ou tá, mas depois na próxima eu falo sim. E desculpa já chegar assim, atrapalhando a aula e dando minhas opiniões. Não, eu agradeço porque realmente é importante esse feedback de vocês. Eu agradeço porque realmente a gente às vezes está sempre só gravando e postando e às vezes a gente não tem esse retorno. E é muito importante para mim, muito importante até para o pessoal que está assistindo, eu tenho certeza, esse retorno para que a gente Tem mais possa. alguém, o Emerson, com a gente? Oi? Tem mais alguém na sala? Não, né? No momento não. No momento só entrou você comigo até agora. Só eu mesmo. Eu Isso. até gostaria que tivesse mais. Você pode me chamar, por gentileza, de Lídio, que a Beleza. professora Natália sabe. Alguns outros professores não. Lídio. Ok, Lídio, entendi. É porque Nada eu a ver. segui o nome que estava aqui, mas eu entendo. Lídio. Vou precisar de um processo civil de mudança de nome. De inclusão, aliás. Para inclusão. Entendi. Pode continuar, desculpa. Entendi. Eu acho que até no WhatsApp tá Lídio, né? Eu vejo lá assim, Lídio, participando lá no Exatamente. WhatsApp. Inclusive, tu falou assim, nós vamos ver que eu liguei o computador e fiquei fazendo outras coisas e já comecei te escutando. Você disse, nós vamos ver isso aí direitinho quando estiver em dosimetria. Já tivemos uma aula disso aí, viu? Já foi? Como é, minorar a pena. Majorantes, minorantes, Isso. né, que são as três fases. A gente vai ver que o direito penal, né, a dosimetria da pena, ela se divide em três fases. A primeira fase, na segunda e na terceira. Cada uma especificamente a gente vai entender elas bem detalhadas. Não é difícil. O pessoal tem medo dos cálculos, mas é um cálculo muito simples, é algo muito Não, fácil. Eu tenho certeza que vai desenrolar fácil, fácil para vocês. só dividir em partes e tal. No caso, tua aula vai até que horas? Só para mim me programar aqui. Eu vou estar aqui online, disponível para o pessoal, até mais ou menos umas 2h50, próximas 3 horas. Ah, Mas, assim, o vídeo em si eu vou fazer ele mais curtinho, eu vou resumir. Justamente porque o pessoal às vezes não tem um tempo longo, né, de estar assistindo um vídeo muito longo. exatamente. Ok, meu querido. Sempre é bom. Eu tô gostando daqueles mapas mentais também que você bota. Pronto, eu estou procurando mais materiais. E aí também vou aproveitar que o pessoal deve estar assistindo também, quando forem assistir o vídeo, né? E dizer o seguinte, ó, se vocês precisarem de algum livro específico, pode ser de outro conteúdo, tá, do direito. Ah, eu estou tendo, sei lá, aula de direito processual civil e eu queria um livro X e eu não estou encontrando. Qualquer coisa é só entrar no chat lá, falar comigo, no WhatsApp mesmo, que eu tenho alguns meios de procurar alguns livros legais e consigo mandar para vocês sem problema, tá bom? Já tenho alguns em PDF, mas se vocês precisarem de algum específico, é só falar que eu procuro. Não vou prometer que eu vou encontrar todos, mas assim, geralmente, a maioria dos que eu tenho procurado, eu tenho encontrado um material muito legal. Eu vi que você é um cara muito solícito mesmo, inclusive no primeiro período a gente teve monitoria com o Henrique Davi. Esse um menino de ouro também. Isso. Não sei se tu está se percebendo pela foto aí, você está vendo. Eu sou um cara de 47 anos, cara. Então, toda a ajuda que eu posso pegar com vocês, os jovens, eu fico meio, não vou dizer que fico, tá? Porque eu já esperava isso, né? A maioria dos professores ou são da minha idade ou mais novos. Uhum. Às vezes até a professora diz, não é do tempo de vocês, tá? Aí quando eu não quero interagir, eu fico caladinho, digo, é nada. Eita, mano. Mas muito bom. Estou doido pelas aulas presenciais também. Eu sei que Se eu Deus vou quiser, em breve a gente volta a presenciar, se Deus quiser. crescer junto com vocês. E o teu período é. Eu estou no quinto período, Lídio. Tá. A gente vai se cruzar pelos corredores lá.
Com certeza, vamos sim. Ah, pá, que Cara, legal. muito Não, bom sempre estar é com você bem-vindo. aqui. Ajuda para mim, sempre é bem-vindo. Isso era meu sonho de fazer faculdade, e aí chegou o ponto que, graças a Deus, a família é criada. Diz, Massa, então vamos lá agora, vamos para cumprimento de sonho. massa, ótimo, Realização. ótimo, ótimo, ótimo. E outra coisa também, Lídio, se você precisar de alguma ajuda, alguma dúvida em outros conteúdos também, se eu puder ajudar, conta comigo, cara. Vê se Ah, muito bem. Legal. precisar, o que eu já tiver assistido aula, porque alguns conteúdos, como a grade é muito móvel, né, da faculdade, aí algumas aulas por exemplo, direito civil, eu já pulei, obrigações e contratos, eu ainda não vi, mas aí eu já vi família, já vi coisas, tipo coisas que seriam mais na frente, sabe? Tipo, inverter um pouco. Eu sei que troca. Aí eu tô dando um exemplo, mas aí dependendo do conteúdo que você precisar de alguma ajuda, conta comigo também. Não precisa ser só no direito penal, não, tá? Ah, tranquilo, cara. Muito bem. Muito obrigado, hein? E sucesso. Você é bem desenrolado. Eu acho que vai ser um grande profissional, se Deus quiser. Obrigado, obrigado. Tamo junto, mano. Falou. Vou continuar aqui, Desculpa tá? mesmo, hein? Te Não, atrapalhar que é isso. Pode o falar à raciocínio vontade. aí. Pode Eu falar à tô sem vontade. chat aqui, né? Tô sem Oi? chat. Eu estou sem chat ou eu consigo? Eita, eu não sei te dizer. Eu acho que é porque o chat, ele só se... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Acho que é porque eu entrei como convidado. Foi? Participante. Pronto, coloquei como participante, eu acho. Agora. Vê se aparece aí alguma coisa. Deixa eu ver assim. Como eu te falei, não. Ainda tá aqui, ó. Eu posso levantar a mãozinha. Você viu que eu Uhum. cliquei aqui para levantar, fazer algumas firuletas por aqui, mas participantes eu tenho Eu como acho que ver. se você sair e entrar de novo, tenta Ah, tá. sair É e entrar verdade. de novo. Aí eu acho que agora ele volta com o chat. Lembrei que é assim mesmo. E antes de mais nada, aí eu sempre peço a compreensão que eu sou quase analfabeto tecnológico, né? Então, Nada, que é isso. mais essa dificuldade. Mas já está bem melhor, já é terceiro período a gente, então já dá para manusear razoavelmente bem. Tá, então eu vou E, sair e vou voltar. e a Alguma coisa. tecnologia agora, querendo ou não, vai fazer parte, né? Sim, Os fiquei. processos, tudo vai ser por via tecnológica. A gente vai ter que começar a ir se acostumando aos poucos, né? Mas essa é a nova realidade. Que tem um amigo meu advogado, e de vez em quando ele faz as audiências de casa mesmo, traz o cliente para o escritório, eu digo de casa assim, do escritório, né? Traz o cliente para lá e tal. E a professora essa semana estava falando que vai ser assim. Eu digo, Hum, professora, eu acho que vai ser 100%, né? Porque por parte já é. E quer dizer, isso é a tecnologia também antecipando e encurtando as distâncias, né? verdade, verdade. A gente vai ter que se adaptando querendo ou não, a pandemia ela trouxe essa nova realidade, né? Ela empurrou essa nova realidade em cima da gente. A gente vai ter que realmente se adaptar aos poucos, mas essa é a Acelerou. nova realidade. Pois eu vou sair aqui, o Emerson, e vou entrar de novo para mim, só porque para dar alguma resposta sim ou não, tá, eu já falo aqui no zap. Ou no... Beleza. Valeu. Tô aqui, tá? Vou continuar aqui. Então, falando aqui sobre os fundamentos da pena, a gente precisa entender o porquê as pessoas são punidas, né? O porquê o direito penal traz essa previsão de punir as pessoas. Primeiro, a gente vai falar sobre retribuição. Retribuição. A pena ela confere ao condenado, desculpa, o fundamento de retribuição confere-se ao condenado uma pena proporcional e correspondente à infração penal que ele se envolveu, ou seja, vai retribuir de acordo com aquilo que ele, de acordo com a infração penal que ele se envolveu. Então você vai ver que quando a gente está lendo o Código Penal, principalmente a partir do 121 em diante, você vai entender que para cada tipo de pena, desculpa, para cada tipo de crime existe uma pena correspondente. Uns são maiores, outros são menores, porque ela vai retribuir proporcionalmente à infração, tá bom? Outro fundamento da pena é justamente a reparação. Óbvio que para quem perdeu um familiar, quem perdeu um amigo, vai ser sempre irreparável essa perca. Mas esse fundamento da pena de reparação consiste em conferir algum tipo de recompensa à vítima do delito, tá, gente?
Por isso que existe a pena de multa, por isso que existe a pena de restrição de direitos, porque mesmo que a pessoa ela venha pagar de uma forma leve, mas ela não deixa de pagar por aquele crime que ela cometeu, tá bom? Também é uma denúncia para quem? Uma denúncia para a sociedade, é uma denúncia para as pessoas olharem e dizerem, caramba, isso não é algo bom, isso não é, praticar crimes não é algo bom, porque se você praticar algum crime, você vai ser punido de alguma forma. Essa é uma reprovação social à prática do crime ou da contravenção penal. É para a sociedade olhar que fulano, cicrano, beltrano fez algo errado e se prejudicou muito por causa disso. Então, evitar cometer o mesmo delito, evitar cometer a mesma prática criminosa. A incapacitação. Como assim incapacitação? É justamente a privação de liberdade do condenado. Falar em privação de liberdade, a gente lembra lá do direito constitucional, quando fala sobre um dos direitos fundamentais é o direito da liberdade de ir e vir. E a pena ela vem justamente retirar esse direito fundamental de alguém. Lembrando que as exceções do direito fundamental de liberdade são em tempos de paz, em flagrante delito ou em decisões judiciais. E a pena ela justamente participando dessa decisão judicial, ela vem através dessa decisão judicial. Reabilitação. Nós não podemos esquecer que um dos papéis principais da pena é justamente recuperar as pessoas. Não apenas punir a pessoa, não apenas fazer com que a sociedade enxergue aquilo como algo reprovável e evite que repetir aquela prática, mas reabilitar o condenado. A gente sabe que na realidade, na vida prática, isso não acontece de uma forma tão simples, isso não acontece de uma forma tão efetiva. É de senso comum a gente falar que a pessoa entra na prisão e ela sai pior, né? É uma escola de criminosos. Você entra porque você cometeu um crime X, um crime pequeno, e você lá vai aprender práticas muito piores, pelo envolvimento que acontece entre os socioeducandos. Porém, um dos fundamentos da pena é a reabilitação, tá? E a dissuasão, ela busca convencer as pessoas no geral e também o condenado de que o crime é uma tarefa desvantajosa e inadequada. Ok. Então, as penas, a gente viu, voltando aqui rapidão, nós vimos que a sanção penal, as penas, elas podem ser privativa de liberdade, e aí ela pode ser de reclusão, de detenção, de prisão simples. A pena restritiva de direitos, ela é a prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço, interdição temporária, limitação do final de semana e as multas. E as medidas de segurança, detentiva e restritiva. Porque eu voltei aqui, porque a gente vai ver agora a combinação das penas. E aí, quando eu falo pena, eu estou falando dessas daqui de cima, tá? Pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e a de multa. Elas podem ser aplicadas isoladamente, ou seja, cuida-se apenas de um tipo de pena previsto no artigo lá. Por exemplo, o artigo 121, que fala de homicídio, ele vai trazer somente, deixa eu ler aqui se está escrito, pena de reclusão. Tá? Está trazendo somente um tipo de pena, um tipo de pena que é privativa de liberdade, reclusão. Show, tá? Cadê? Cumulativamente. O tipo penal prevê em conjunto duas espécies de pena. Vamos ver aqui o que o artigo 157 traz. Ele traz a pena de reclusão e multa. São duas espécies de pena. Reclusão é pena privativa de liberdade e multa está trazendo elas cumuladas, são as duas juntas. Elas podem ser também paralelas. Como assim paralelas? Elas podem ser paralelas, ou seja, são dois tipos da mesma modalidade de pena. Deixa eu voltar aqui. Veja, pena privativa de liberdade é uma espécie, não é isso? E ela pode trazer dois tipos, por exemplo, reclusão ou detenção. Tá?
ou pena restritiva de direitos, prestação pecuniária e perda de bens e valores, interdição temporária e prestação de serviço. Veja que são dois tipos da mesma espécie de pena. Então, a gente chama de paralelamente. E elas são alternativas, tá, gente? Pode ser uma ou a outra. Aqui, ó, reclusão ou detenção, tá bom? E alternativamente, a lei vai colocar à disposição do magistrado uma de duas espécies de pena. Quais são as espécies de pena? Privativa de liberdade ou restritiva de direitos, restritiva de direitos ou multa, privativa de liberdade ou multa, e assim vai. Então, só lembrando aqui, isoladamente vai ser só um dos tipos lá. Reclusão, tá? Ponto. Cumulativamente, vai ver dois tipos de espécies de pena. Então, vai vir uma privativa de liberdade e multa, ou privativa de liberdade e reclusão, enfim. Vocês estão entendendo? São espécies de pena, são essas aqui. Os tipos delas estão aqui separadinhos, tá? Paralelamente, ela vai ser alternativa em dois tipos da mesma espécie, da mesma modalidade. E alternativamente, ele vai trazer duas espécies de pena e ele vai poder escolher uma delas. Por exemplo, aqui, ó, detenção ou multa, por exemplo. Tá? A combinação de penas ela vai ser isolada, cumulativa, paralela ou alternativa, beleza? Vamos voltar aqui para a gente entender de novo. Sanção penal é o geral. Dela vai vir as penas e as medidas de segurança. Das penas, as espécies de pena vai ser a privativa de liberdade, restritiva de direitos ou a multa. Das penas privativas de liberdade, nós temos esses tipos aqui, que é reclusão, detenção e a prisão simples. Das restritivas de direito, nós temos esses tipos aqui, que é a prestação pecuniária, perda de bens e valores, etc. E temos a multa, tá? E as medidas de segurança também estão aqui especificadas. Depois nós iremos vê-las mais detalhadamente. No início, geralmente o conteúdo sempre começa falando das penas, e das penas privativas de liberdade e a dosimetria. A dosimetria, ela vai ser... A dosimetria, que é as 3 fases da dosimetria, ela vai ser para as penas privativas de liberdade, tá? É aqui onde vai entrar o cálculo, é aqui onde vai entrar os detalhes que iremos ver, que inclusive já começaram a ver, né? Que aí vai vir sobre a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase da dosimetria, para penas privativas de liberdade, tá bom? Restritiva de direitos vai ser em outro momento, depois multa, cada uma tem o seu sistema, mas a dosimetria de pena é para as penas privativas de liberdade. Vamos só recapitular tudo que a gente viu até agora, tá? E eu vou encerrar a gravação nesse tópico da teoria da pena. Então, vamos lá, os aspectos gerais, os aspectos principais, que é a privação ou restrição de um bem jurídico do condenado, fundamentalmente para trazer um certo tipo de castigo, para trazer também uma denúncia à sociedade, para que a sociedade também não queira repetir mesma infração, o mesmo ato, e também para reeducar. Lembrar sempre dessa questão da reeducação é importante, mesmo que na prática isso não aconteça com tanta facilidade, mas sim é importante esse tipo de entendimento da pena. Os pressupostos da pena é a culpabilidade do agente, tá bom? E para os agentes semi-imputáveis, sem periculosidade. Medida de segurança é para os semi-imputáveis perigosos, tá bom? E não quer sair. E o agente que não é penalmente imputável. Se uma pessoa que tem algum déficit mental, algo do tipo, cometeu um crime, algo do tipo, ele é um penalmente imputável. A gente vai entender isso mais para frente quando chegar em parte de medidas de segurança. Só para vocês entenderem no aspecto geral. Quais são os princípios? A gente falou do princípio da reserva legal, falamos do princípio da anterioridade, da intranscendência da pena, da inevitabilidade,
falamos da humanização das penas, da proporcionalidade, da individualização das penas. E falamos agora que as penas elas podem ser isoladas, cumulativas, alternativas e paralelas, tá bom? Então, gente, trazendo aspectos gerais, nos aspectos gerais, que foi o que eu assim, me propus a trazer nesse vídeo de hoje, é mais ou menos isso. Espero que esteja ajudando vocês a relembrar esses conteúdos que vocês viram em sala de aula. E em outro momento, não agora, mas em outro momento eu vou trazer um vídeo também respondendo questões de como isso é cobrado, de como até a própria professora Barroca, ela gosta de trazer isso em questões, tá bom? Porque treinando, a gente vai chegando lá com mais facilidade, não é verdade? Então eu queria agradecer a você que está assistindo o vídeo, agradecer a Lídio que participou comigo hoje, tá? Inclusive aqui, eu estou vendo ele tá aqui comigo hoje. E vou encerrar o vídeo, a gravação, mas eu ainda continuo em sala, tá bom? Deixa eu ver aqui. Agradeço a vocês e vamos lá, pessoal. Até mais. Bons estudos.